Salmo 55. Vamos estar meditando hoje junto. Pega a sua Bíblia, vamos orar, meditar, começar o dia proclamando essa forte oração que São Bento nos ensinou há muitos anos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento, rogai por nós. Vamos pedir a intercessão da Sagrada Família para esse dia, para que nossas famílias sejam abençoadas. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Hoje esse salmo é prece do caluniado. Geralmente todos os salmos, eles começam explicando se foi um canto, se esse salmo foi uma oração, se esse salmo foi composto pelo rei Davi, se ele foi composto pelo Asaf, ou se ele foi composto pelo... Eles descrevem, né, o momento, a intenção, o autor, tem alguns que falam até do horário, que é da manhã, ou da tarde. É interessante sempre o primeiro versículo que a gente começa e separa para vocês verem. Eles começam explicando quem é o autor, onde que foi o lugar, como foi descrito, se foi através de uma flauta, de um instrumento de corda, como que foi feito. É muito interessante a gente parar para ver, né, que passa despercebida essa informação, né, porque a intenção dos vídeos também é meditar um pouco também, né, todos os versículos primeiro é muito interessante. Assim começa, ó, do mestre de canto, com instrumentos de corda, poema de Davi, né? Então tem as quatro etapas diferentes, né? Que no próximo salmo pode ser totalmente diferente. Foi outra pessoa, ou em outro momento, outra oração, né? Outro instrumento. Então aqui ele já descreve tudo. O que a gente vai ler? O modo, se foi cantado, se foi uma oração, se foi uma prece, se foi uma súplica. Aqui, como foi do mestre de canto, então esse salmo foi um canto, né? Foi um cântico que eles criaram. Legal, né? Assim nos diz: dá ouvido à minha prece, ó Deus, não te furtes à minha súplica. Dá-me atenção e responde-me. Estou divagando em meu lamento. Estremeço à voz do inimigo, frente aos gritos do ímpio. Fazem recair males sobre mim e me acusam com raiva. Meu coração se contorce dentro de mim, e sobre mim caem terrores mortais. Medo e tremor me penetram, e um calafrio me envolve. E eu digo: quem me dera ter asas como pomba para eu sair voando e repousar? Sim, eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Encontraria logo um refúgio contra o vento da calúnia e o furacão que devora, Senhor, e a torrente de sua língua. Sim, eu vejo a violência e a discórdia na cidade. Dia e noite eles rondam por cima de suas muralhas. Dentro dela a maldade e tormento. Dentro dela a ruína, a opressão e a fraude. Nunca se afastam de sua praça. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se meu adversário se elevasse contra mim, eu me esconderia dele. Mas és tu, homem, como eu, meu familiar, meu confidente. Saboreávamos juntos a intimidade na casa de Deus. Andávamos com emoção. Caia sobre eles a morte. Desçam vivos ao Sheol, pois o mal se hospeda junto deles. Está no meio deles. Eu, porém, invoco a Deus, a Yahvé, e Yahvé me salva. De tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu me queixo gemendo. Ele ouve o meu grito, em paz ele resgata a minha vida, da guerra que me fazem, pois estão em processo contra mim. Deus ouvirá e os humilhará,
ele que está entronizado desde a origem. Para eles não existem emenda. Eles não temem a Deus. Eles estendem as mãos contra seus aliados, violando sua aliança. Sua boca é mais lisa do que o creme, mas no seu coração está a guerra. Suas, suas suaves são suaves como óleos, suas palavras, porém, são espadas fora da bainha. Descarrega teu fardo no Senhor, e Ele cuidará de ti. Ele jamais permitirá que o justo tropece. E tu, ó Deus, tu o fazes descer para o poço profundo. Estes homens sanguinários e impostores, antes da metade dos seus dias. Quanto a mim, confio em ti. Esse salmo que foi, conforme a gente leu aí no versículo 1, que foi cantado, redigido pelo mestre de canto, com os instrumentos de cordas em forma de poema, literalmente escrito pelo rei Davi. Então aqui a gente consegue entender que esse salmo ele foi um pedido de socorro, né, que a gente pode entender aí, que ele realizou contra os insultos, as calúnias, as perseguições e difamações que ele vinha sofrendo por parte até mesmo do seu povo, né? O seu povo ali que caminhava com ele, que confiava nele, no reinado dele, virou as costas para ele, começou a difamá-lo, a querer um mal para ele, né? Então, aqui ele pode falar aqui, por exemplo, ó, nesse versículo, no versículo, aqui ele conta, ó, no 14, mas és tu, meu, meu, mas és tu, homem como eu, meu familiar, meu confidente, saboreávamos juntos a intimidade, na casa de Deus andávamos com emoção, né? Ou seja, aqui ele tem até as insultas do próprio confidente dele que andava junto com ele, né? Então ele clama para que todas as ações dele seja para que Deus intervenha, né? Para que Deus haja contra essas acusações, essas falsas acusações que ele vinha sofrendo, que a alma dele estava bem amargurada, bem triste. Aí ele confia, né? Ele confia aqui, ó, no versículo 20, ele fala: Deus ouvirá, Deus ouvirá, né? Ele continuou cantando, pedindo essa prece. Então ele fala: Deus ouvirá e os humilhará, né? Então tudo o que ele fazia, ele deixava nas mãos de Deus. Ele pedia, ele suplicava para que Deus conseguisse, né, intervir nesses momentos de fraqueza, onde que ele estava abalado, triste, né? Todos aqueles que confiavam nele já não confiavam mais, agora ele estava sozinho, ele estava sem forças. Os que, os que andavam na casa dele, que viviam na casa dele, se tornaram contra ele. Então, ele confiava que tudo aquelas difamação, aquelas falsas acusações que ele vinha sofrendo, ele confiava em Deus. E também vale a gente destacar que no versículo 16, às vezes aparece alguma palavra um pouco mais difícil. Aqui fala: caia sobre eles a morte, desçam vivos ao Sheol. Sheol aqui seria, é, como que eu posso dizer? Habitação dos mortos, né? As pessoas que morrem, eles falavam Sheol, pois o mal se hospeda junto deles, está no meio deles. E no versículo 24 ele fala: E tu, ó Deus, tu o fazes descer para o poço profundo, estes homens sanguinários e impostores, antes da metade dos seus dias. E aqui também ele se indigna, ele fica bravo com os acontecidos, todos os seus adversários estão em busca da captura dele, né? Inclusive, ele ainda estava meio que escondendo, né? Se refugiando das perseguições de Saul, que vinha perseguindo ele.
e onde ele não tinha mais refúgio, nem esconderijo, nem no seu próprio ambiente, na sua residência, né? Aqui ele fala, mas tu, homem como eu, meu familiar, meu confidente, aqui ele fala, né? Até os confidentes dele já não acreditam e não aceitam mais as suas ações, mas assim mesmo ele confia em Deus, né? Ele fala, Deus ouvirá e humilhará no versículo 20. Bom, é um cântico muito, assim, dá pra estudar bastante esse salmo aí, mas pro vídeo não ficar muito longo, aí seria isso por hoje, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, deixem um like, curtem, compartilhem, tá bom? Segue as redes sociais se vocês ainda não seguem, assina o sininho da notificação do canal do YouTube, vamos juntos evangelizar. Bom final de semana, Deus abençoe vocês, tchau.